Seja muito bem-vindo a esse Tudo Se Explica. Hoje a gente está com um tema que é mais interessante do que muita gente supõe. Aliás, já tem os apaixonados pela cerveja. Cerveja é uma paixão realmente do brasileiro. E para falar sobre isso, nós convidamos um cara que é um especialista, que ele tem uma habilidade para falar de modo didático sobre esse assunto, que olha, não sei se depois no final desse bate-papo, desse podcast, se a gente não vai ter um monte de gente aí que vai querer começar a fazer cerveja e ter a sua micro cervejaria. Esse aqui é o César Schmidt, que é sommelier de cerveja. Tudo bom, César? Tudo bem? Olá, pessoal. Bom, eu tô nesse ramo aí já há algum tempo. Comecei em 2012 fazendo cerveja na panela com os amigos meus em casa. Depois fui fazer alguns cursos, fiz curso lá em Blumenau de sommelier, alguns cursos aqui em Curitiba. Peraí, pode parar. Não, isso aí não pode passar em branco. Como é que é fazer cerveja na panela com os amigos? Peraí, dá pra fazer cerveja na panela, é sim, isso? Na cozinha de casa? Que a gente fala, né? A gente começa sempre na panela. São panelas mais específicas, né, para fabricação de cerveja. Então é uma panela que tem um fundo falso. A época que a gente começou, não tinha aqui em Curitiba. Ou se tinha, era muito difícil de encontrar. Panela de fundo falso, quer dizer o quê? Quando você levanta, sai o fundo, é isso? Que assim, você tem a panela para colocar todo o malte, né? Que é para a produção da cerveja. Então ela tem um fundo, porque o malte é uma casca, né? É um grão. Tá. E a gente tem que ficar lavando esse malte para a produção da cerveja. Então ela tem um fundo falso para que o líquido que passa, a água que vai passar dentro dela, a gente consiga tirar depois para fazer o mosto, né? Então, só explicando como que eu consegui, né? Como que a gente começou. Eu trouxe esses equipamentos lá da Bahia, a gente achou na internet, um negócio bem... Tá, isso em que ano, assim, mais ou menos? Acho que foi em 2012 mesmo, que a gente... Ou um pouco antes, 2011, 2012. E o que a gente... Quando a gente começou, a gente pegou a apostila, que veio junto com o kit, né? Veio as duas panelinhas, com o fundo falso. E tem... panelas que tem o fundo falso, eles chamam que tem bazuca, outras que é uma tampa, assim. Mas a ideia é filtrar, né? É filtrar o malte com a água que vai passando. Então, a gente trouxe essas panelas e começamos a tentar fazer cerveja, né? A ideia é essa panela, ela vai no fogo, tem uma temperatura bem específica. Vai no fogo. E ela vai fervendo aquilo. Isso. Para a produção, cada receita tem uma rampa de temperatura. Então, o mestre cervejeiro que vai definir para cada estilo qual rampa de temperatura que ele vai fazer para aquele estilo específico de cerveja. E quais maltes ele vai usar. Então, o processo basicamente é assim, a gente pega, enche, coloca parte de água nessa panela, né? As cervejarias grandes, claro, que vão usar panelas muito maiores, 1.000 litros, 2.000 litros. Uma caixa d'água, né? Mas o cervejeiro caseiro é a panelinha de 20, 30 litros que ele tem em casa. Uhum. Então, ele coloca a água ali, acerta o pH da água, que isso é muito importante, né? Cada estilo tem um pH específico para você fazer cerveja. Então acerta com sais, com ácidos para corrigir o pH da água. E vai elevando as temperaturas conforme a receita. Então você coloca a primeira parte com 50, 55 graus, você põe o malte ali, deixa um certo tempo e vai fazendo as rampas de temperatura conforme a receita, né? Quando a gente fala de malte, até tive algum contato com isso daí, que você tem os cereais, né? Exato. Tem vários cereais e que você deixa ele nascer, né? Sair. Exato. Quando sai a raizinha dele, assim, ele vai, é como uma semente, o cereal, ele vai nascer, você tem ali, ele tá maltado, malteado, não sei. Exatamente, tem cereais maltados e cereais não maltados, né? Tá. Por exemplo, é que nem todo cereal você consegue maltar. Exatamente. Então, alguns e é uma coisa que eu sei que nasce de um dia pro outro aquilo, e tem que ter uma especialidade enorme. Exatamente. Porque você tem que tirar no momento exato, se não erra a umidade daquilo, já não vai ter a qualidade certa, né? Maltear é um processo bem demorado e complicado, né? Porque tem a mesma coisa, as temperaturas, você tem que ter a umidade, e cada malte, a base do malte é a cevada. Certo. Então, a partir da cevada,
você faz vários maltes a partir da cevada. Trabalhando com as torras dos maltes. Então eu quero um malte mais torrado, eu vou até certa temperatura, daí um pouco mais torrado, daí vai puxando características daquele malte. Eu vou puxar para um chocolate, então eu vou torrar mais o malte. Eu quero fazer um malte defumado, então eu vou ter que defumar o malte para depois fazer uma cerveja com essa característica defumada. Tem outros maltes que também não vêm do centeio. Por exemplo, a gente tem malte de trigo para fazer cervejas Weiss, né, cervejas de trigo. Tem malte de centeio, tem malte de aveia. Depende da receita, você vai usar. E também você pode usar cereais não maltados na cerveja, né? Porque no Paraná mesmo, tem uma cidade chamada Guarapuava, ali do ladinho tem Entre Rios. E parece que Entre Rios é uma espécie de uma capital nacional, onde se faz muito malte, né? Eles têm uma maltaria grande lá, né? Aliás, uma super dica para quem um dia quiser conhecer uma cidadezinha que é muito simpática, tem bons lugares para comer, muita comida alemã, tudo. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer lá, mas o malte de lá é muito famoso, né? Sim, é a maior malteria hoje do Brasil, ela fica lá em Guarapuava, né? E assim, mas o malte também é utilizado de outros países, porque o malte, ele puxa um pouco do terroir da região. O terroir tem a característica, né, da região. Então a gente pega alguns maltes nacionais que não são tão bons quanto maltes importados. Mas também tem maltes nacionais que são fantásticos. São muito bons. Assim, qual que é assim, as diferenças maiores que a gente tem hoje das cervejas comerciais, essas que a gente compra em supermercado, que são das marcas tradicionais que vendem em grande quantidade, tudo e tal, para alguma coisa mais especial feita dessa maneira, assim? Hoje, o que eles usam hoje? Usa cevada? Eles usam eu ouvi dizer que tem muito milho. Então eles usam os cereais não maltados, né? Não todos, mas a maioria tá essa moda, digamos, do puro malte, né? Então, as cervejas puro malte não podem utilizar cereais que não sejam maltados. Então quando a cerveja diz assim, nós somos puro malte. Puro malte. Não tem cereal não maltado. Exatamente. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Não é a maioria, não. É exatamente não ter. Não pode ter cereal não maltado. Então, o que acontece? Eles utilizam o milho e o arroz como um adjunto na cerveja, para baratear o custo. Então, ela fica uma cerveja mais leve, mais crocante, mais, ela seca justamente para pedir... Esses termos são maravilhosos, né? O que é uma cerveja mais crocante? Ela é mais refrescante, assim. Refrescante. Você sente quando você dá aquele primeiro gole, você sente aquela refrescância que você quer tomar mais um gole na sequência. Então, ela seca a boca, dá aquela crocância, né? Ela Exato. Tem aquele crisp ali da fermentação, da carbonatação. E é muito curioso porque hoje tem um conselho que rege as propagandas de bebida, e cerveja já faz bastante tempo que é proibido você fazer propaganda deglutindo, né, engolindo a cerveja. Sim. Então os caras criaram uma série de efeitos, de arte e tudo mais para você pode brindar, pode mostrar as bolhas e os recursos gráficos, mas você não pode fazer as propagandas do pessoal bebendo. Sim, não é? As leis, né? A gente tem que seguir assim para você. Tem as leis de propaganda, tem as leis para criar cervejarias, que são várias exigências que o Brasil exige para que você crie uma cervejaria. Vamos dizer, que se eu quiser fazer então cerveja para mim mesmo, não preciso abrir um CNPJ, né? Não. Isso eu posso fazer. Tendo tuas panelinhas em casa, você pode fazer sem problema. Fazer, né? É que nem fazer um pé de moleque, pé de moça. Se eu tiver o amendoim, o leite condensado, ali eu posso fazer, ninguém vai incomodar. E hoje tá muito acessível. Pois isso hoje que eu ia perguntar para você. Tá acessível você se tornar um microprodutor. Exato. Familiar, vamos dizer assim. Mas se alguém tiver interesse comercial de fazer tudo, as exigências são muito grandes. São grandes e o custo é grande para você montar uma cervejaria. Mas custo de quê? Dos equipamentos. Entendi. Porque assim, que daí já é mais tudo em escala, né? Em escala, tudo tem que ser de inox. O inox é caro, tem que ter as regras do mapa, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Entendi. Tem que ter um químico responsável. Tem várias regras que você tem que seguir, porque é uma segurança de que a gente está entregando um produto de qualidade para o consumidor. Que além de ser uma bebida
alcoólica também é um, vamos colocar assim, também é um alimento no sentido que a gente vai ingerir aquilo e se não tiver exatamente, um controle. Imagine, né? Um controle, porque na verdade você está falando de levedura, exatamente. Então, quer dizer, tem um monte de atuação ali, de ser vivo. Se você não controlar aquilo lá, faz mal, né? Exatamente. Você já ouviu falar assim, de alguém que fez e que deu diarreia? Que tipo de... Como é que é isso, assim? Assim, já teve casos, né? Que a gente ouviu falar, teve a cerveja lá que morreu gente, mas é por causa parece que foi lá. Tem coisa que foi lavada, equipamento, e restou resíduo químico, então, quer dizer, tem um monte de coisa. Mas a própria cerveja, assim, ela pode também trazer Eu acho que vai muito do organismo da pessoa, também, né? Do organismo. Porque hoje a imensidão de receitas que tem de cerveja, o pessoal usa ervas, usam... frutas, umas cervejas mais ácidas, umas com leveduras selvagens. Então, a gente tem cervejarias que, mais lá na Bélgica, que no Brasil não tem como fazer isso, que eles não lavam a cervejaria, eles não limpam. Porque a levedura... parece que pessoal de queijo também tem uma coisa de que quando tinha o queijo suíço, não sei se você já ouviu essa história, que os caras criaram um ambiente ultra limpo e o queijo parou de vir sem aquelas bolhas, que eram aqueles buracos no queijo, e daí depois descobriram que os buracos eram exatamente por causa da presença de alguns micro-organismos, tudo que tinham que estar lá. É o que acontece nessas cervejarias da Bélgica lá. Entendi. Elas têm as leveduras, elas estão no ar, e é o que faz fermentar a cerveja para criar o teor alcoólico da cerveja. Porque a gente tem muitas coisas, acho que isso é muito antigo, né? Porque vamos lá, tem gente que faz lá kefir. Cara, eu kefir acho uma bebida espetacular, que tem essa coisa mesmo, né? De você deixar, tem o de leite, o de água, né? E que você faz ali uma colônia que ela vai consumir o açúcar do leite, né, a lactose, o negócio, e vai transformar aquilo e vai fazer uma coisa com lactobacilos, e que ajuda a regular a digestão, e tem essas características, diz que é uma coisa milenar. A cerveja não deixa de ser alguma coisa como não é um iogurte, não é um vinho, mas é mais ou menos. Como é que veio essa história, assim, sei lá, quando que surgiu isso aí? Então, tem relatos que eu li recentemente que a cerveja foi descoberta por pesquisadores de Stanford. Eles viram em frascos, tipo ânforas de barro, restícios de cerveja, tanto de cevada quanto de trigo. E os arqueólogos descobriram... Pesquisadores da faculdade, entendi. Da universidade lá de Stanford. E eles dataram de 11 mil anos antes de Cristo. Caraca. Eu não sei como é que eles chegaram nessa data, né? Mas tem registro já de artigos sobre esse assunto. Bom, existem muitos meios de você datar, né? Que a gente conhece mais do carbono, né? Radioativo ali, mas basicamente você tem elementos químicos que, se eles foram colocados em algum organismo vivo, ele consome alguma coisa. A partir do momento que ele morre, ele não ingere mais aquele carbono radioativo. Daí ele tem um período que ele começa a degradar, ele começa a fazer metade, ele tem um conceito da meia-vida, né, que metade da radiação ele vai emitir em relação à proporção original. Então você tem como fazer cálculos comparando a presença radioativa que tem ali, e você estima quanto que deveria ter, e é possível fazer um cálculo com uma precisão muito grande, né? O carbono é somente para uma faixa bem específica de tempo que tem a ver com a meia-vida dele, mas tem coisa muito mais antiga que se usa outros tipos de substâncias radioativas que dá para datar. Então, se os caras chegaram a essa conclusão dos 11 mil anos, tem fatos, né? Tem. E essa pesquisa é recente, é de 2018, se não me engano. É bem recente essa pesquisa. Então, tem aquela mística, né? O vinho veio antes da cerveja, a cerveja veio antes do vinho. Tem sempre essa... Mas com esses dados aí, eu acredito que a cerveja veio antes do vinho. Acho que tudo que acontece na natureza é por acaso. Com certeza a cerveja surgiu por acaso. Eles devem ter deixado essa ânfora cheia de malte ali no tempo, choveu, fermentou naturalmente, eles tomaram, deu 1 grau nos caras lá, ficaram loucos e começaram a produzir mais cerveja. Mas é mais ou menos como o café teve também, né? Exato. Assim, uma coisa meio aleatória que aconteceu e tudo mais, né?
Aliás, até uma coisa que me ocorreu de perguntar para você, que acho que é uma dúvida que algumas pessoas têm, que você falou de mestre cervejeiro e você é sommelier, não é? Fala um pouquinho pra gente, sim, dessa diferença, porque até aquela questão do sommelier que está relacionada àquelas provas na antiguidade. Exato. Que alguém comia para proteger alguém mais poderoso. Como é que é essa história? O mestre cervejeiro, ele é o quem faz a cerveja, né? Então, antigamente... Tá. A receita? Assim? Ele que faz a receita e vai fazer todo o processo de fabricação da cerveja. Então, toda aquela etapa lá, ele vai saber quantos litros de água colocar na panela, qual malte que ele vai usar, que tipo de malte que ele vai usar, qual lúpulo que ele vai usar, que fermento que ele vai usar, quantos dias ele vai deixar fermentando. Então é a receita do mestre cervejeiro. Isso, por exemplo, vem antigamente vinha de geração para geração, né? Ou o pessoal... Eram poucos cursos que tinham no Brasil. Hoje em dia a gente já tem até faculdade, né? Que graduam mestres cervejeiros. E o sommelier, ele é mais a outra ponta. É o cara que vende a cerveja, né? É o cara que ensina como degustar a cerveja. É o cara que apresenta os estilos da cerveja para o cliente. A harmonização também. Da cerveja. Então, quer dizer, quando você vai... essa cerveja... Porque, bom... O universo é grande, tem muitos tipos de cerveja. Então tem umas que é mais adequada para servir com uma refeição, com Exatamente. Outra. Tem algum petisco que é mais universal, assim, de cervejas ou não? Porque a gente aqui no Brasil come muito com amendoim, cada estilo de cerveja vai harmonizar melhor. Por exemplo, você não vai tomar uma Ballerwein, depois eu vou mostrar a Ballerwein para vocês. Ballerwein, ela tem 11% de teor alcoólico, 11,5%. Você não vai tomar numa praia, né? Porque assim, vamos dizer, o percentual de álcool típico da cerveja é o quê? Em torno de 5 e pouco? 5. Quer dizer, 11 é uma cerveja que é considerada bem alcoólica, né? Bem alcoólica. Essa daí você não vai tomar ela... Ela é licorosa até, né? É mais para você servir ela com um acompanhamento, com uma sobremesa, depois uma refeição. Então, cada estilo... por exemplo, uma stout, ela harmoniza bem com chocolate. Tem cervejas defumadas. A stout, ela é uma cerveja mais escura, não é? Ela é escura. Que assim, esse pessoal não patrocina a gente nem nada, mas a cerveja mais típica, talvez mais conhecida no mundo, é aquela Guinness, né? Exato. Que é a stout. Por que ela tornou-se assim tão emblemática, será? Você tem alguma... A stout, a Guinness foi uma das primeiras cervejarias, né, que produziu esse estilo de cerveja. É um estilo inglês. Então, a gente tem... O brasileiro criou as divisões de escolas cervejeiras. Então, a gente tem a escola belga, a escola alemã, a escola inglesa e a escola americana. Então, dentro dessas escolas, cada um tem uma característica específica de cerveja. Por exemplo, eu pego a escola alemã, é uma escola tradicional, que segue a lei da pureza, que tem a Reinheitsgebot, que é a lei que o Guilherme IV, lá em 1516, falou, não, só vai ter água, malte e lúpulo na cerveja. 3 ingredientes. E depois eles colocaram a levedura. Mais pra frente eles colocaram a levedura como o quarto elemento das cervejas puro malte, que respeitam essa lei de pureza. E essa lei era bem específica na Bavária, depois se expandiu para toda a Alemanha. Essas fermentações, porque assim, vamos lá, já começamos a entender aqui algumas coisas. Quer dizer, quando você pega e mistura uma água com os cereais, que podem ser maltados ou não, temperatura bem controladinha por um tempo específico, tá? E aí você vai ter uma reprodução ali, que as leveduras vão começar a comer os açúcares e produzir o álcool. Eu falo assim, depois que a gente termina toda a abraçagem... Isso é fermentação. É a fermentação, mas tem algumas etapas antes de a gente começar a fermentação. A gente terminou a abraçagem. Tem tanta coisa que eu quero perguntar que assim, eu tenho que me conter, porque eu quero saber água, eu quero saber... Mas vamos lá, então quer dizer, tem etapas. Eu já tava queimando a largada aqui, né? Você tava pulando algumas etapas. Então, vamos lá. A abraçagem, ela termina nas rampas de temperatura, conforme a receita. A rampa de temperatura são aquela faixa de temperatura. Isso, a gente vai colocando, sei lá, deixa 50 graus, 30 minutos, mais 60 graus, 1 hora. E depende da receita, vai
vai fazendo essas rampas de temperatura. Como é que se controla isso, assim, no fogão a chama vai ficando Não, mais... tem termostato. Tem o termostato, Tem mas... termostato, daí ele desliga automático, né? E a gente começa a contar ok. o tempo. Entendi. Né? E, como eu falei, as cervejarias hoje, assim, na panela, a gente desliga, né? Então, chegou na temperatura, a gente desliga e começa a marcar o tempo. Nas cervejarias grandes deve ter tudo lá automático. uma resistência. Exatamente. Ou a vapor também. A vapor, tá. Então, para nós, paneleiro, desliga o fogo e deixa contar o tempo. Terminou esse processo de braçagem... Paneleiro é o termo que no Brasil a gente usa. Em Portugal já teria uma outra conotação, né? Mas ok. Os paneleiros que faz a cerveja na panela, esses daí já vão fazendo ali no olho, ali, né? Hoje até tem umas panelas automáticas, que você compra uma single vis, que eles chamam. Mas aí não é raiz, né? Não é raiz. Daí você coloca lá, ela é uma panelinha só, que se coloca, ela faz tudo automático, todas as rampas. Terminando essas rampas, a gente tem que filtrar a cerveja e daí transfere para uma outra panela e começa a fervura. A fervura é para eliminar tudo que tem de ruim na cerveja, então fica 1 hora, 1h30 fervendo e daí a gente adiciona o lúpulo. O lúpulo é o que dá o amargor então para a cerveja. Que assim, ó, deixa eu te falar. A gente tá num ambiente aberto aqui, meio uma coisa assim mais natural, e de vez em quando bate um vento aqui. O que vem de aroma aqui? Não sei se você também tá. Porque o César trouxe ali. Parece cocô de rato, ração, um monte de coisa, mas isso aí na verdade são lúpulos, né? Eu trouxe 4 estilos de lúpulos. São imensos e tem cada escola que eu falei pra você. O lúpulo, o que ele é mesmo? Ele dá o amargor e o aroma pra cerveja. Então, mas como é que é feito isso aí? Porque ele tá em... O lúpulo parece é uma cilindros planta. prensados, é uma planta. É uma planta, é uma trepadeira. Eles aqui no Brasil começaram a produzir agora o lúpulo, mas eles hoje 100% é importado. A gente tá começando, tá engatinhando ainda na produção nacional, mas basicamente é importado a produção do lúpulo. Então, Onde que é assim, a região mais típica, o melhor lúpulo do mundo? Da onde depende da escola. Depende da escola. Por isso você falou, então, tem escola alemã que tem essa característica. Exatamente. Você falou que os 4 ingredientes... Por exemplo, a gente tava falando da Stout, que daí a gente entrou na escola, né? A Stout, ele tem um lúpulo específico que é produzido na Inglaterra. É a Pilsen. A Pilsen tem um lúpulo específico que é produzido na Alemanha e República Tcheca. Ali. Mas é muito europeu, assim. Europeu. Não, americano que também, funciona... né? Entendi. Porque tem a escola americana, que tem, por exemplo... Quer dizer, por causa de qualquer lugar tem a sua porque escola, por causa do terroir, da característica da região que vai dar o aroma e os sabores pro lúpulo. Então, a gente tem o Cascade. O Cascade é um lúpulo americano. Essas American Pale Ale, que o pessoal APA que vende, uma cerveja do estilo americano, feita, iniciou nos Estados Unidos, com o lúpulo que eles produzem lá. Certo, ok. Então, e para cada lúpulo tem uma característica para trazer para levar essa característica para a cerveja. Existe um monte de tipo de lúpulo. Vários. Cada um tem um nome. Exato. E daí você vai numa loja e diz, eu quero lúpulo tal, isso. E ou depende na internet, né? O que o lúpulo... qual que é a característica que ele leva para a cerveja? Principal, o amargor. Então, para cada lúpulo tem um percentual de alfa-ácidos. Então, quanto maior o alfa-ácidos do lúpulo, mais amargor vai dar para tua cerveja. Alfa-ácidos, os ácidos devem ser os ácidos carboxílicos, eu imagino. Você tem o carbono alfa, que você compra conta, alfa, beta, gama, depois da carboxila você começa a fazer as contagens, né? Então você tem toda uma coisa química para caracterizar, não é? E tudo é justamente para dar um norte pro cervejeiro. Ele vai, eu quero deixar essa cerveja mais lupulada, um pouquinho mais amarga. Então ele vai olhar na característica do lúpulo, falar, não, essa aqui tem 5 de alfa-ácidos, é baixo, não vou deve usar. ser uma loucura você... eu quero uma cerveja com tais características, você pega e faz toda a receita e depois na hora de abrir e ver se aquilo deu o que você queria, não é? Então, e o lúpulo também, além desse amargor, ele traz características no sabor. Ele tem, por exemplo, o amarilo, que puxa mais pro cítrico. Qual que você tem ali umas... Esse aqui é o amarilo, ele puxa um pouco mais pro cítrico. Daí tem o... Não sei se assim, dá pra ver direitinho aqui os... Mas
Interessante, né? Porque isso aqui seria uma coisa mais desidratada e prensada. Exatamente. Então, mas eu tô vendo aqui de longe, todos são idênticos em termos de... talvez a cor um pouco mais... o Zeus, que ele puxa um pouco mais pro herbal. Nossa, isso aqui é muito, muito... É um aroma, parece um perfume até. Ó, esse aqui é o Zeus, que ele puxa mais pro herbal, assim. Porra, Zeus, então, o cara... Nada megalomônico, o cara que deu esse nome, né, pro lúpulo. Ah, encontrei o lúpulo mais perfeito de todos, né? O deus de todos os deuses, né? Nossa, mas mas ele é mais... Não sei se dá pra chamar de encorpado. Eu sinto mais ervas nele. Assim, ervas, ele é bem herbal, né? O outro é bem cítrico, assim. Mas assim, me pareceu até que tava cheirando daqueles, sabe aqueles suquinhos artificiais, assim, de laranja? Tang, né? Não, mas lembra bem, assim, apesar de comparação ser meio esdrúxulo. Que mais que tem? Mais alguns ali. Tem o Zeus, o Amarilo, Esse aqui é o Columbus. Que também ele é entre cítrico, frutado. Então isso que vai puxar. Assim, eu consigo perceber que é diferente, né? Mas diferente. Assim, pra entender essas notas... E também a gente tem que entender a quantidade que vai usar na cerveja. Tá. Então, e como eu tava falando, na produção, isso aqui esse entra... Agora eu quero cheirar todo, né? Tem mais um ali que eu vi, né? Nossa, esse aqui é muito aromático. Nossa, esse é o 5. Sei lá. Sabe quando a gente faz aqueles... Tem uns lugares que fazem aqueles sabonete artesanais, assim. Eles usam tipo... Eu acho que deve ter algum de lúpulo, não é possível. Porque é um cheiro bom. E é o que dá o cheiro, assim... Nós, como sommelier, a gente tenta buscar esses aromas e sabores dentro de cada cerveja. Porque é um mundo muito grande. A gente tenta identificar... o que o mestre cervejeiro colocou na cerveja. Pô, legal. Isso são e tem a parte do off-flavor, que são os aromas e sabores que a gente não quer encontrar na cerveja também, né? Que é outra parte. Mas isso porque é uma escolha, olha, não quero ter tal coisa? Não pode ter off-flavor. Não pode ter. Não pode. Seria um defeito da cerveja? Exatamente, são defeitos da cerveja. É engraçado porque a gente falou de sommelier, que esse é um termo que pode ser usado para muitas coisas, né? Então tem sommelier também de azeite de oliva. Puta, que eu acho um tema fascinante também. E o azeite de oliva tem vários defeitos típicos também que não pode encontrar ali, que é considerado um defeito do azeite de oliva. Então na cerveja também você tem. Tem vários off-flavors, tem... bom, são inúmeros, né? E tudo depende do processo, da armazenagem, do tipo de garrafa. Às vezes é uma contaminação do próprio tanque de fermentação ou alguma contaminação externa que vai gerar esse tanque de fermentação, ele fica um tempo descansando lá? Fica o tempo descansando. Porque tem um que eu sei que, isso eu já vi qualquer coisa, que tem uma diferença entre tanque aberto e tanque fechado, que parece que tradicionalmente os tanques de fermentação eles eram abertos. Exato. E é muito mais difícil de fazer uma cerveja no tanque aberto, né? Hoje a gente faz, as nossas cervejas lá no Nat Beer, a gente faz com tanque de fermentação aberto. Bom, agora você tá falando de um outro tema aí, porque o César veio com uma camiseta aí da Nat Beer, né? Acho que, dá pra gente falar um pouco sobre isso aí, né? A Nat Beer, a empresa é familiar, né? Uma cervejaria artesanal que fica lá em Palmeira. E Palmeira, no Paraná. Aqui no Paraná, dá 90 quilômetros aqui de Curitiba. E a produção essencial é 100%, ela é puro malte, seguindo a lei da pureza alemã, porque... então a pureza alemã, essa eu já memorizei. São os 4 ingredientes. Água, lúpulo... Água, malte, lúpulo e levedura. E a levedura, que é o que faz fermentar. Exato. Né? A levedura é mais ou menos a levedura de pão. Não, mas é uma levedura que nem é do pão, mas não é do pão. É como se fosse... Eu trouxe uns... saquinhos de levedura. Saquinhos, a gente até pode abrir. Não precisa abrir, porque também. Mas para cada mas estilo. Deve ter uns grãozinhos de. Né? Exatamente. Já é a levedura. Como se fosse aquela do pão lá mesmo. Tá. Para assim cada estilo também. Esse aqui é para quem faz em panela. Por exemplo, aqui, esse pacotinho, ele pode fazer de 20 a 30 litros. Então depende. Para cervejaria, eles não vão comprar isso aqui para fazer 1000 litros. Então tem pacotes de 1 quilo. Mas eu trouxe isso aqui só pra mostrar, como é que é. Ah, que bacana. E pra cada cerveja tem um estilo também de fermento. Que o fermento também vai trazer aromas e sabores pra cerveja.
Esse aqui tá dizendo que é fabricado na Bélgica. Tá começando a produzir aqui no Brasil também. Já tem, eu sei que tem em Florianópolis, já tem o pessoal já produzindo leveduras. Esse aqui tá dizendo que é tipo cerveja dry de trigo. Exatamente, essa para fazer o estilo de trigo, né? Cerveja de trigo. Já dá vontade de pegar uma panela. Então, o que vai trazer a característica desse fermento aqui, dessa levedura? Ela vai trazer fenólico e éster, ou seja, ela vai puxar pro cravo e pra canela. Pro cravo e pra banana. Então, se você tomar uma Weiss boa e sentir que tem banana e o cravo, é o fermento que traz essa característica. Ah, entendi. É a levedura. Isso, a levedura. Que bacana. Bom, vamos... tem tanta coisa, mas a gente começou a falar sobre a Nat Beer. Um pouco do processo de produção lá da Nat Beer. Hoje a gente usa tanques de fermentação abertos. Ele é um processo muito mais delicado, porque os tanques cônicos, os fechados, a gente não tem influência das bactérias, do ar, né, do ambiente. Então, a gente tem que controlar muito temperatura, o próprio ambiente tem que ser controlado. Só que com isso a gente ganha um outro lado, porque toda aquela parte que sobe, que flocula na cerveja... O mosto? É a parte próprio do fermento, que a gente consegue retirar. Flocula um pouco de lúpulo, então a gente retira e não leva essas características ruins para a cerveja. Aí tu faz aquela flotação de uma massa ali, você pega fisicamente uma peneira, exatamente, e você já vai e aquilo tirando. Tipo, já cumpriu a função dele. Isso. Daí ele só vai amargar e vai conferir notas que não precisa. Exatamente. Vai trazer uns aromas e sabores que não precisam para a cerveja, né? Então por isso que o tanque de fermentação aberto é uma vantagem. As desvantagens é um tanque de 1000 litros, ele ocupa muito espaço, porque um tanque cônico 1000 litros é alto. E esse controle que tem que estar sempre em cima, sempre cuidando da cerveja, para que não tenha problema de contaminação. E falando um pouco de fermentação. Eu imagino que deve ser muito mais difícil obter licenças e tudo, né? É mais difícil, foi bem complicado. Foi bem complicado conseguir a licença, mas todos os estilos eles têm o registro certinho. Mas foi um pouquinho mais complicado de conseguir. Hoje em dia, como o processo de fabricação está se tornando mais industrial, acaba sendo não muito vantajoso, né? Tanque de fermentação aberto por causa do espaço, por causa desse controle que você tem que estar lá, às vezes 24 horas por dia, de olho na cerveja, para ver se ele não vai sair da receita. Então, o pessoal tem meio que abandonado e partido para esses tanques de fermentação fechados. A característica da Nat Beer não, eles mantêm os tanques de fermentação abertos porque é de acordo com a lei da pureza, a gente quer manter essa... a escola alemã tradicional. Exatamente. Assim. O seu Heraldo, que é o dono da cervejaria, os pais deles vieram da Alemanha, então ele tem essa descendência alemã e ele quer manter isso na característica da marca. Bacana. E assim, César, quando você tá ali, então, você fazendo na panela, né, a cerveja, você fez aquela etapa inicial que você chama do quê? Abraçagem, né? Mistura, abraçagem. Depois que você ferveu aquela temperatura, o tempo certo ali... A gente passa pelo processo de fervura, que daí a gente acrescenta os lúpulos. Isso. A gente tem lúpulos para dar... No início da fervura a gente coloca para amargor e no final para dar um pouco de aroma. Depois a gente transfere para os fermentadores. Os fermentadores... depende do estilo, tem os estilos de baixa fermentação que são os, vamos chamar de lager, e os de alta fermentação que são os ales. Então você vai trabalhar com as temperaturas, uma Pilsen vai fermentar em torno de 9, 15 graus. E uma ale, aí depende da receita, né? Vamos pegar uma Weiss, vai variar de 18, 20 graus. Então tem que ter um controle grande na temperatura para que a levedura, qual que é a função da levedura? Ela vai transformar, quando termina a fervura, o mosto é muito doce, é um melado. Então a levedura ela vai comer toda
esse dulçor e vai transformar esse dulçor em CO2 e álcool. Então, para cada estilo... Esse CO2, né, o gás carbônico, ele é o que vai dar as bolhas da cerveja, né? Que é a carbonatação. Que fala. Porém, como a gente faz em tanque de fermentação aberta, essa carbonatação vai embora. Tá. Qual que é o processo? Por ser o caseiro, o que o caseiro faz? Ele pega, a hora que vai engarrafar a cerveja, coloca um percentual de açúcar dentro para ele continuar, para ele gerar o CO2 para frente. Quer dizer, você faz... Porque na formação dos espumantes, que tem uma característica parecida, naquela última etapa do espumante, eles colocam o chamado licor de expedição, que também vai dar a última... Vamos dizer, mais ou menos a mesma ideia, porque você vai ter ali na cerveja, então, as leveduras vão ter mais um petisco. Exatamente. Mais um lanchinho. No nosso caso, da Nat Beer, a gente usa o próprio mosto. Então a gente separa a parte do mosto, congela. Tá. Então aquela parte doce fica lá guardada, congelada. A hora que a gente vai envasar a cerveja, a gente mistura esse mosto no volume maior da cerveja. E vai um pouco de levedura também. E essa levedura que vai comer esse restinho de dulçor que tem ali para e vai gerar o gás carbônico dentro da garrafa. Dentro da garrafa. E por isso que algumas cervejas que artesanais, a gente às vezes pode encontrar um pouquinho de resíduo no fundo dela. Aquilo lá é a levedura. Faz mal beber aquilo? Não, pelo contrário. Ah, é? Lá não faz mal nenhum. Tanto que a Weiss, a gente até dá uma chacoalhada, porque como eu falei antes, a Weiss, a característica do sabor dela tá na levedura. Porque eu já vi assim, o pessoal assim... Tem gente que adora aquilo, tem gente que prefere não tomar, porque ela muda um pouco o sabor da cerveja. Um pouco. Não, que eu recordo de quando a pessoa vai servir o Weiss, no final ela deixa um pouquinho da cerveja no fundo da garrafa e mexe, fazer uma espuma mais densa? Pra diluir, né? Aquele fermento que fica no fundo da garrafa. Ela mexe e depois termina. Tá. Uma coisa polêmica, assim. Tem gente que vai no bar e pede o chopp sem colarinho, né? Chopp sem colarinho. É certo, mas já vi que é errado. Não. Politicamente errado, né? Se pedir isso no meio do cervejeiro, tá cancelado. Tá cancelado. Né? Na verdade, assim, o colarinho ele é fundamental pra cerveja, pra manter... tanto a temperatura, a espuma ela vai garantir a temperatura, quanto não deixa que os aromas e sabores da cerveja dispersem. Entendi. Mas assim, quando você quando você pega um chopp que tem uma coisa aí com qualidade, porque às vezes você vai lá, compra o chopp, o cara te coloca um colarinho enorme, assim, coloca 4, 5 dedos de colarinho e ele se desfaz em 2 minutos. Isso é parte do sommelier também, depende do estilo. Então então isso não quer dizer que é errado. Não, às vezes assim, o sommelier ele avalia isso também numa degustação, eu vou avaliar uma cerveja. Então eu vou ver qual que é o estilo da espuma. Se ela qual que é a retenção que ela fica no copo, qual que é o tempo que ela retenção no copo é quando você é o tempo que ela fica até baixar bem, tá. E qual que se ela forma as rendas belgas, aquelas rendinhas do lado, tem toda uma técnica para quem tá participando aí, seria legal, né, de dizer qual que é a cerveja que toma, ou também assim, se gosta com um chopp com um colarinho alto, mais baixo, ou se faz o sacrilégio de pedir sem colarinho. Porque a gente vem da cultura da cerveja, que a cerveja no Brasil, a gente pedir, eu quero uma cerveja. Então a cerveja é Pilsen, né? Que na verdade a Pilsen no Brasil é uma American Lager, né? Que é uma cerveja que tem os cereais não maltados junto, né? Então, a gente tem essa cultura no Brasil, né? De pedir uma cerveja, que a cerveja basicamente é a Pilsen, né? Quando você pede uma cerveja. Só que hoje são mais de 100 estilos de cerveja já cadastrados. A Nat Beer tem 20 estilos de cerveja. Porque isso aqui é uma alquimia. A gente pode misturar vários ingredientes. É infindável. Dá pra fazer muitos. E você falou na questão de ferver e tudo. Não sei se pode se falar assim, isso é uma pasteurização. Não. Pasteurização é um outro processo que é quando finaliza a cerveja. Então, envasou,
Isso é só nas garrafas, né? Que já tem uma flash de pasteurização em barris, mas normalmente em garrafas. Então terminou o envase, ela tampa a garrafa e ela vai para uma pasteurizadora. Então tem pasteurizadora que pode ser por spray ou por imersão, depende da cervejaria. E também fica um certo tempo lá, numa temperatura controlada, e é justamente para acabar com a função da levedura. Então a pasteurização ela elimina que a levedura está lá atuando. Ok, então ela continua, vamos dizer, comendo, né, exatamente, o açúcar e fermentando, daí chega uma hora que você quer interromper aquele processo. Perfeito, isso aí. Daí a pasteurização é isso. E com isso... Mas toda cerveja é pasteurizada? As comerciais, sim. As comerciais todas são pasteurizadas. E as artesanais você tem dos dois tipos daí? Depende. Mas a validade é diferente, eu imagino. As não pasteurizadas, a gente costuma não deixar fora da geladeira. Porque diminui o tempo de vida, né? A qualidade, vai começar a aparecer off flavors na cerveja, então... Lá, eu não sei se é em Ribeirão Preto que tem lá um bar, que acho que é o Pinguim. Eu tive, se eu não me engano, é lá. Que conta a história que uma torneira saía diretamente da produção de cerveja até o bar. Isso pode, né? Hoje a gente tem cervejarias aqui em Curitiba, né? Tem várias que você bebe direto, né? Do fermentador. Do né? fermentador. E isso é uma cerveja viva, uma cerveja, ela é mais saborosa. Até o olho dele brilhou aqui. Ela é mais saborosa, por isso que a gente, como sommelier, a gente fala, beba local, porque a gente vai tomar uma cerveja de mais qualidade. Assim, se eu for, por exemplo, vamos falar da Guinness de novo. Toma uma Guinness aqui no Brasil e toma uma Guinness lá na Inglaterra. Você vai ver que a cerveja é totalmente diferente. Okay. É muito melhor lá. Não porque a cerveja... eles mandam porcaria pro Brasil. Não. É por causa do transporte. Entendi. Por causa tem uma série de... tem um monte de coisa. Eu sei que assim, a gente tá fazendo alguns paralelos com outras bebidas. O próprio whisky... eu sei que tem das Chivas lá que os caras pegaram cereais e a água do Japão, daí fazem lá na Escócia, não sei exatamente onde é feito, e trazem de novo, e seria uma coisa especial, tal, porque assim como os sakês no Japão, os sake, eles dizem que assim, o preço muda também em função de onde eles pegam a água. A água faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Como é que é isso? Fala um pouco disso, assim. Lá, eu queria saber também na Nat Beer, como é que é a água que vocês utilizam, tudo. O que assim, você vai fazer uma cerveja em casa. Se você pegar a água da torneira, a tua cerveja não vai dar boa. Por causa que ela tem cloro. Então a cerveja ela tem que ser límpida e sem odor. Começa por aí. A cerveja? A água, desculpa. Água, tá. Então você tem que pegar uma água... passar por filtros, normalmente de carvão ativado, de areia, ali para eliminar todos esses cloros, alguma partícula pequena. Até o carvão, ele absorve muito os odores, né, também. Tanto que no início a gente fazia com cerveja, com água mineral. Só que o problema da água mineral é que ela tem muito mineral. Cátions, muitos sais, né? E daí isso traz características também pro estilo. Até porque quando você pega uma garrafa de água mineral, você lê, você tem a água ela tem mais características, até o pH mais ácido, mais básico, né? Então tem muitas substâncias que alteram muito o sabor das águas, porque a gente aprende na escola que a água ela não tem gosto e não tem cheiro. Certo, se você falasse da água pura, só que a água que a gente bebe é água mineral, né? Ela tem aquela, principalmente bicarbonato de sódio, vai dar uma característica mais básica nela. Por exemplo, a Pilsen ela tem que ser uma água bem branda, não pode ter muito mineral, porque você não quer que aquele mineral da água vá para a cerveja, que a cerveja Pilsen é uma cerveja leve, né? Agora você pega uma cerveja, uma Stout, uma Dortmund, daí tem as características da água da região, que acabaram criando os estilos por causa da água também. Certo. Então, mas a água afeta bastante o sabor? Sim, bastante sabor. E o pH da água também é importante. Né? Mas quer dizer, se vocês estão fazendo a cerveja de vocês lá, que é uma cerveja comercial, tá? Vocês filtram a água? Sim, mas é água de poço. A água lá Peraí, água de poço? Água de poço. Não. É água de poço. Lá. Não é água de mina, lá é água de poço, tem 2 poços, não é poço artesiano, é poço normal. Esse poço artesanal, eu acho que muita gente não tem nem ideia. Você cava um super buraco ali e tem
enfim, a água que está no solo, nos lençóis freáticos, que vai enchendo o poço naturalmente. Isso, exatamente. Mas assim, que garantia que as pessoas têm que ali tem um controle bacteriológico, uma coisa assim? Não, a água ela passa por análises, né? A gente é obrigado a mandar as análises a cada 6 meses. Tem então que... dá pra tomar, dá pra tomar. Dá pra tomar tranquilo. Mesmo porque ferve e mata tudo. Ferve e né? mata tudo também. Mas de qualquer forma, ela sai do poço, ela é filtrada. Sim, ela tem todos os processamentos, mas a água ela tem a característica da região. Tem característica da região. Entendi. E mesmo assim a gente é obrigado a mandar a água para análise. A gente tem que ter o laudo, tem que certificar, né? Se não tem algum contaminante, porque hoje a água tá boa, né? Tá 100%, mas vai que acontece alguma coisa, tem alguma contaminação no solo, então por isso que tem que ser frequente essa análise. Entendi. E assim, tem uma coisa que a gente falou da levedura, ela pega, come, faz lá aldeído, faz álcool, não sei o que, e daí a pessoa tomou o negócio, e daí você vai às vezes fica alcoolizado e tal, mas a gente vê que no mercado tem a cerveja sem álcool. Isso é levedura abstêmica? O que é? Não, a cerveja sem álcool, elas estão se popularizando agora, né? E assim, tem alguns processos para produzir sem álcool. Existem leveduras que não geram álcool. Então tem alguns processos que ele já sai a cerveja pronta, com sabor de cerveja e tal, mas sem álcool. Tem vários processos. Por exemplo, vamos pegar essas mais comerciais. Eles têm equipamentos que retiram, eles fazem todo o processo da cerveja normal e depois retiram o álcool dela. E tem as cervejas pequenas, a gente até tentou fazer uma cerveja sem álcool, mas não ficou boa, então a gente acabou não vendendo. Deixamos de lado. Vamos deixar, estamos com outros projetos lá, mas a sem álcool ainda a gente não foi para frente, porque a gente queria utilizar o fermento que não produz álcool e não ficou. Tem que daí mudar algumas outras características no processo de produção para que a gente consiga atingir aquela característica do fermento que não produz álcool. Então, as cervejarias grandes ele tem os equipamentos que tiram o álcool e elas mantêm as características de gosto normal da cerveja. E assim, aproveitando, né? E a questão do glúten? Tem muita gente que eu já vi que evita tomar cerveja porque tem essa questão do glúten, tudo. Como é que é isso? As cervejas, todas elas têm glúten? Todas elas têm glúten. A cevada, tanto a cevada o glúten é bem típico do trigo, né? Assim, o trigo que é tudo que é feito de farinha de trigo, as pessoas que comem não podem, que ele é muito alergênico para essas pessoas. Se eu fizer uma cerveja 100% de cevada, a cevada também contém glúten, né? Então, a cerveja sem glúten, ela então se encontra no mercado, tem as opções, tá? Mas é um outro cereal, eu não lembro o nome. Certo. Se lembrar, o nome. Põe no comentário aí pra gente saber. Mas assim, qual que é o problema da sem glúten? Você tem que usar esse cereal, só que você não pode você tem que ter uma cervejaria separada para fazer cerveja sem glúten. Evidente, porque o glúten a gente vê assim que existe o perigo da contaminação cruzada, né? Isso. Então, onde entrou o glúten você já não deve utilizar para fazer coisas livres de glúten. Eu acho que é mais complicado fazer sem glúten do que sem álcool hoje, porque você precisa de equipamentos separados, completamente. É um outro cereal que você tem que usar para fazer essa sem glúten. Tanto que se vê pouco no mercado. Né? São hoje você falou lá do número de cervejas que vocês fazem lá, aproximadamente quanto lá? A produção hoje está em 18 estilos. Qual que é o mais difícil de fazer? Tem isso também, imagino. Tem. Assim, o mais difícil, assim, o mais demorado para fazer é a cerveja de centeio, que é a nossa Roggenbier. É uma cerveja que usa mais de 50%, 60% de malte de centeio. É malte, não é só o centeio, é o centeio malteado. É o centeio que nasceu um pouquinho e tirou naqueles dias. Foi feito todo o processo de malteação. Isso. Só que o centeio tem o processo que a gente filtra, né? Então, quando vai filtrar, ele entope o filtro. Demora muito tempo para fazer. Okay. Tem algumas técnicas que a gente está tentando. Vamos colocar um pouco de palha de arroz para tentar. A palha ali do arroz ele não vai trazer o gosto para a cerveja, não é um adjunto, ele só vai servir para filtrar. Só que mesmo assim é um processo muito demorado.
Só que essa cerveja, inclusive, a gente, no último festival que teve aqui, no concurso, a gente tirou, ganhou uma medalha de ouro, né? Porque é uma cerveja bem difícil de fazer. E a nossa E que festival que foi esse daí? Todo ano tem em Blumenau, é o maior festival de cerveja do Brasil. Bom, né? Blumenau tem uma tradição alemã, assim, quer dizer, quando os caras lá dizem que ficou bom é porque dá pra garantir, né? Mas são jurados internacionais, então tinha mais de 150 jurados de todos os países, tinha mais de 1000 cervejarias. Então é um título de alta é nacional, assim. é nacional. Que legal. É internacional, né? Porque assim, os jurados internacionais também, né? E daí existe um guia, né, que para concurso tem o BJCP, né? Dentro do BJCP é tipo um guia com todos os estilos que tem hoje produzindo. Então, dentro desse estilo tem as características de o que tem que ter na cerveja. Então eles seguem esse guia para julgar as cervejas. E lá a gente levou duas cervejas, né, para testar esse ano. Não, foi ano passado. E daí a gente levou a Meeting Dunkel, pegamos prata na Meeting e ouro na Roggenbier, que é a cerveja centeio. Que bacana. E assim, bom, essa é mais difícil. Tem a cerveja que é mais vendida, qual que é? Assim, no Brasil você falou que é a Pilsen, acho que até porque ela tem um sabor mais leve, uma coisa mais fácil de beber, né? E que vocês produzem ali, tem alguma que é mais... A Pilsen sempre é o carro-chefe, né? Para qualquer cervejaria, a Pilsen é o volume. Mas a gente tem também a Triple, né? É um estilo trapista que a gente produz, Triple Monastério, que também tem boa aceitação, tem bares aqui em Curitiba que a gente vende também, que é uma cerveja. Bom, também não posso deixar de perguntar assim que quando a gente começou a vir, você veio com um monte de caixa, eu imagino que não seja tudo à toa, né? Até espero que não. Mas, e uma das coisas que ele tirou das caixas aqui foi esses copos aí, que eu imagino já, né? Que deve ter como... no vinho tem uma taça que é diferente para um vinho, para outro, né? Espumante tem um tipo de taça, vinho tinto usa um outro tipo, tem um motivo para isso, a gente sabe que para conhaque e para cervejas também existe. Mesma coisa. Mas cerveja assim, vamos lá, cada um toma no copo que quiser, não é? Acho que assim, isso é muito legal. Isso é importante. Né? Mas cada copo, cada estilo não, mas alguns estilos têm um copo específico para tomar. Então eu trouxe aqui o copo para estilo Weiss, que é esse copo maior, justamente para formar espuma, né, aqui. Daí esse é o Stout para cervejas escuras, o Pilsen, né, copo Pilsen, o IPA. Daí tem outro. Peraí, esse aqui usa na Stout? Esse no Stout. Eu acho esse mais bonitinho, tem uma barriguinha assim. Né, eu acho bacana esse IPA aqui, acho bonito também. E esse aqui do IPA, legal também, né, que parece um freio assim, né. IPA é a Indian Pale Ale, né. Indian Pale Ale. Uma cerveja mais amarga, mais... A IPA, sim, E que essa é mais marcante, assim, isso. Né? Esse aqui... Esse é o Pilsen, né? Tradicional. O tradicional Pilsen, que tem desse tamanho menorzinho. Tem esse é de 300, assim, tem de 400. Daí tem as taças. Tem umas taças trapistas que são lindas. Assim. Esse aqui, que é meio grandão assim, quanto que cabe aqui? 573 ml, se eu não me engano. É uma garrafa de 600, ela cabe. Ela cabe aqui. Por que tem, assim, qual que é a ideia de fazer um copo tão grande assim? É justamente para você utilizar toda a garrafa da cerveja. Como a Weiss. Tem aquele finalzinho exatamente, que você falou. Tem toda uma lógica, exatamente. Né? Coisa. E você pega o copo... tem as canecas. Tem umas canecas que tem a tampinha. Tudo tem uma lógica. A tampinha da caneca, muitos falavam, é pra não perder espuma, pra não esfriar. Mas, antigamente... Aquela caneca que ela tem uma tampinha. Que você põe com a mão aqui. Como a cerveja ela é doce, e vinha muito mosquito, assim, sim, aqueles bem pequenininhos na cerveja. Então a tampinha é justamente para que não entre o mosquito na tua cerveja. Você eu achei que era para o cara não confundir com cinzeiro. Mas que bacana. Bom, tem a questão que você falou de harmonização, algumas comidas, alguns petiscos. E naquelas caixas tem alguma coisa? Tem. Eu trouxe cerveja pra gente harmonizar aqui também. Então acho que eu podia fazer um cortezinho aqui, já podia passar pra isso, né? Vamos lá. Então, agora a gente
retomou, colocamos aqui alguma coisinha, mudança de cenário, mas antes de falar das cervejas aqui que você trouxe, tá aqui o caneco que vem com a tampa que o César falou, né? Pra proteger, pra não entrar nenhum... Nada pra estragar a festa. O chopp. Tá certo. E daí dá pra pendurar o caneco, que nem faz lá no Oktoberfest. Até porque esse aí é do Oktoberfest, né? Muito bem, ok, certo. Bom, vamos lá. Mostre pra gente, assim. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe, como a nossa escola é mais alemã, eu trouxe alguns estilos característicos alemães, né? A Kölsch, que é uma cerveja que ela é uma cerveja de alta fermentação, mas ela é no estilo Pilsen, assim, ela concorre com a Pilsen, né? Esse Kölsch Kölsch o com trema aqui, Kölsch. É de Colônia, né? Então é da cidade de Colônia. Da cidade de Colônia. Exatamente, foi a cidade de Colônia que fez esse estilo de cerveja. Tem aquela catedral exatamente. Incrível, né? Foi reconstruída depois da guerra. Daí eu trouxe também a Roggenbier, que é a cerveja de centeio, né? Ok. Ela com malte de centeio, então ela é uma cerveja mais... Você pode ver aqui que ela é até mais ela turva. É bem turva. Por causa bem do gelada, processo, né? Bem geladinha. Do processo de filtração, né? Tá. Ingredientes: água, maltes importados, lúpulo e leveduras. Isso. Contém glúten, produto para maiores de 18 anos. Sempre, né? Tudo que é alcoólico. Isso são as regras que o mapa exige que coloque no rótulo. Com moderação, claro, né? Pô, e tem até aqui as dicas de harmonização. Olha só, essa aqui que é a Roggenbier lá que ele falou, que é de centeio, que é aquela que entope na saída. Exato. Lá. Comida mexicana, salmão defumado, comida indiana, né? Daí tem aqui validade e tal. Né? O porquê que a gente... É aquela parte da harmonização. Então, a hora que a gente for tomar essa, você vai sentir que ela é um pouco picante. Então, por isso que a gente harmoniza com comida mexicana. A gente não falou, mas muita gente fala que cerveja é o pão líquido, porque é uma bebida que engordativa. Tem gente que não toma, porque tem que ir no banheiro e tal. Dessa aqui tá dizendo assim, né? É produzido com malte de centeio, que agrega aroma e sabor de percepção levemente picante. Tá. Esse estilo se originou na Baviera, região da Alemanha, do sul dela, né? E é conhecida por broa líquida. Que broa é aquele pão de centeio. De centeio. Uhum. A broa líquida. Não tem corante, conservante, antioxidante, estabilizante, nem cereais. Um dia desse eu tive uma experiência de vinho, que vinhos, eles dizem vinho, não sei se é naturais, que é aqueles que não é feito correção química nem nada. É bem interessante. Uma característica também da nossa cervejaria lá como o produto é artesanal, os lotes, a gente quer manter essa característica, a gente marca o lote na tampinha. Ah, tá. Por exemplo, então, esse número... qual que é outro aqui que a gente não viu? A Ballerwein. Como é que é? Barley. Ballerwein. Esse é um estilo inglês. Quer dizer, aqui tá o número 379 na tampa. Então, pra você ver, a Ballerwein é uma cerveja de guarda. Então, quanto mais velha, ela fica melhor. Tá escrito aqui fermentada na garrafa. Exato. Todas elas são fermentadas. Manter resfriado. Essa aqui. Essa, 11%, 11,5%. Então, a gente já tá no lote 600 e alguma coisa, essa é a 300. Então, ela já foi feita há pelo menos 2 anos, a cerveja. E essa aqui, Triple Monasterium. É um estilo trapista, né? Uma trapista. Tá. Que ela tem 8% de graduação alcoólica. Uhum. Ela tem um dulçor bem presente, a cerveja. Camarão frito, queijo Minas. Legal. Muito bem, muito bem. E daí aqui eu trouxe algumas pra gente fazer uma brincadeira de harmonização. Aí que mora o perigo, né? Eu trouxe a cerveja de trigo, né? A Weiss. A Rauschbier, que é uma cerveja feita com malte defumado. Tá, então a cerveja de trigo, essa daqui, né? Que tem 600 ml. Bacana. E essa aqui é a Rauschbier, que é feita com malte defumado. Depois eu quero que você prove, sinta o sabor dela, que é um sabor bem característico. Qual que foi a premiada lá? Foi essa Roggenbier aqui. Roggenbier, tá. E a Stout, que é a cerveja escura, né? Que ela puxa pro café, puxa pro chocolate, amargo. Café e chocolate, tá. E daí tem umas harmonizações que você preparou pra gente fazer, né? Vamos brincar então, vamos começar com a Weiss? Eu não sei, cerveja assim, porque eu já vi uma vez num bar que tinha cervejas artesanais que eles recomendavam você começar numas um pouco mais leves. Exatamente. Daí, e realmente é isso? Realmente é isso, porque senão você acaba perdendo, né? Porque as cervejas mais alcoólicas ou mais encorpadas, você
acaba... Se você for uma mais leve, você não pega tanto... Exato, você não pega as características das mais leves, né? Tá então certo. por isso que eu pensei em começar com a Weiss e para essas depois a gente vai para as mais... Então vamos lá. Bom, tranquilo. Ó, ela abriu, fez o barulhinho tsi, quer dizer, tinha lá... Muito bem. Pô, olha só como que faz uma espécie de um balé, né, da coisa aqui. É bonito, né? Ela tá indo bonitinho aqui, ó. Ah, depois ele dá aquela... Ó a cor que fica, porque a gente pega... Ah, é mesmo, pegou a levedura. Olha só, parece que entrou o turvo aqui. Tá uma névoa Então vamos lá. aqui dentro. Eu queria que você pegasse um pedacinho de chocolate branco. Tá, esse aqui, a tua sugestão é Weiss com chocolate branco. É uma brincadeira. Uma Ela fica tá. bem interessante. Eu adoro chocolate branco, então pra mim. Primeiro, segura o chocolate branco, deixa ele dar uma derretida Na mão. Não, ninguém viu. pra que ele derreta também na boca, tá? Então você vai fazer tipo uma pasta do chocolate branco. Eu só mordi ele pra ele... Você pode fazer essa pasta pra que ele derreta um pouco na tua boca, tá? Mas já tá... Quando estiver diluído, você pega, toma um gole, dá uma misturada e... Interessante, né? Eu nunca tinha feito isso. É muito interessante isso. O sabor, realmente... Ficou interessante, né? Ficou. O chocolate branco com a Weiss, e a hora que eu fiz essa degustação, eu achei que ficou... Nossa. Assim, eu não sei, eu acredito que não dá pra ver, mas assim, as bolinhas aqui, elas sobem tão delicadamente, né? Aquela perlagem, né? Não sei se chama assim cerveja também. Uma coisa que nós, sommeliers, observamos também é isso aqui no copo. Que são essas bolhas grudadas no copo. Isso. Isso aqui é copo sujo. Então o copo também... O que eu tô usando tá limpo, ele não tá... Tá vendo que o meu tem essas bolinhas? Isso então aqui quer dizer, característica de copo sujo. Então vamos lá. Se quem vai no bar e colocou assim, troca o copo, né? Você pode... Porque assim, o bar ele tem que ter uma pia, uma esponja, um equipamento separado para a limpeza dos copos. E porque isso também interfere no sabor, na qualidade da espuma. Então, como eu te vi aqui, que a gente já tá, né, tomando, e ela permaneceu aqui fazendo, né? Muito bem. Né? Essa é a nossa Weiss. Agora vamos para a cerveja defumada. Deixa eu colocar essa garrafa aqui atrás. A cerveja defumada, ela é feita com malte pilsen. O malte pilsen, ele é defumado com faia e sorgo. Então, como tudo aconteceu por acaso, a hora que eles estavam fazendo esse malte, deu um problema na maltearia lá, começou, não sei se pegou fogo, enfim, mas daí defumou o malte e acabou criando esse malte defumado. Hoje é claro, né, eles produzem esse defumado no malte. Agora já é intencional. Entendi. Vamos pegar esse outro copo, pode ser esse... Vamos pegar esse aqui mesmo. Ok. Essa eu queria que você sentisse o cheiro dela antes, o aroma dela. E nós vamos fazer uma harmonização com um salgadinho de bacon. Pois é, porque ela já tá com... Já parece que caiu o bacon aqui dentro. Exatamente. Ela é bem defumada, esse cheiro de... Ó, se você pegar... Não é no cheiro, é no cheiro e no sabor, né? Exatamente, por causa do malte malte defumado. defumado. É muito forte, assim, que o pessoal que tá na produção aqui tá olhando, assim, querendo saber como é que é isso aqui, mas é isso mesmo. Você fazendo essa harmonização, parece que você tá com esse salgadinho de bacon líquido também. É bem interessante. Dá a impressão que você tá mais do mesmo, assim. Essa cerveja é boa para harmonizar com carnes, assim, carnes defumadas. E assim,
eu vejo que ou o cliente ama essa cerveja ou ele odeia, porque ela tem um gosto muito característico dela. Eu já amigos meus falaram, nossa, não quero tomar isso, é muito ruim. Mas é a característica da cerveja. É eu muito tenho clientes exótico. que exato, tenho clientes exótico. que amam essa cerveja. Mas cada um tem um paladar diferente, né? É exótico. Realmente exótico é uma coisa simpática. Mas é uma experiência bastante diferente. Nunca tinha tomado uma coisa com esse... É aquela cerveja assim que não é pra você tomar uma caixa, né? E ela mais tem pra uma você graduação fazer alcoólica mais... Ela tem 6%, 6,5% Tá. de alcoólico. Entendi. Muito bem. Agora, E eu tomei mais que sugiro... você que isso aqui. Depois dessa Weiss aqui, pode deixar que eu vou acabar com ela, porque ela tá muito boa também. Pega esse copo pra você, que é o Certo. Stout. Vamos tomar... Esse aqui é o copo certo pra cerveja que a gente vai tomar. Exato. Né? Ele é mais gordinho aqui, mas isso é mais por estilo mesmo, né? Assim, Pra manter alguns, né? Esse aqui que a você falou espuma também. que ajuda a manter a espuma, entendi. Aqui é Vamos lá. a própria... Você Assim, vê que ele serve com uma certa altura, né? Às vezes a gente pega e vira o copo e tal, mas é errado. é errado. Ó, porque, como eu falei, a espuma, ela faz parte da Da cerveja. bebida. Então, ó como é diferente os copos. Claro. Como aqui... Sim, esse aqui, claro, ele abre mais, essa boca é mais larga, mas até a espuma, ela Agora, senta diferente. Né? essa aqui vamos fazer com chocolate meio amargo. Foi aqui é um chocolate suíço, todo... Esse aqui usa um chocolate meio amargo ou dark mesmo, É. né? Vamos dividir isso aqui? Pode ser? Que é só um... Pode ser. Que é mais uma... Ah, esse aqui tá legal demais, né? Vamos cortar aqui? Aí, Tá. aí eu fiquei com sorte. Mesmo É. esquema, deixa... É, mesma ideia, né? Tá. Aliás, o chocolate, quando é um chocolate verdadeiro, ele vem... A gordura que tem nele é manteiga de cacau. E o chocolate verdadeiro, ele derrete na mão, assim, ele fica pastoso. Os chocolates, quando são sem vergonha, ou mais, assim, feito de uma óleo de palma, sei lá o quê, ele não derrete, né? Porque ele tem essa composição. Então, aqui já começou... Eu não vou esperar derreter na boca, tá? Cara, isso aqui funcionou magnificamente. É muito bom, né? É. Ela casa perfeitamente. Então, assim, cerveja stout, bom, primeiro que ela tem um sabor de café. Exato. Ela é café e chocolate, né? Você consegue sentir no aroma dela. No sabor também. Se você sentir o cheiro dela, ela... Pega muito no café. Aham. Realmente, ó. Gostei demais. Muito bom. Essa cerveja aqui eu já ouvi de clientes, assim, é aquela história da importação, né? Um cliente tomou uma Guinness e tomou a nossa Stout e falou que a nossa Stout era melhor que a Guinness. Mas é porque, né, transporte, enfim. É bom, aí você vem naquela questão dessa experiência de você tomar aquilo que é produzido localmente, que você tem uma Era bem mais qualidade fresca, conferida, nossa. assim como se você tomar Guinness lá, vai dizer, pô, essa aqui é melhor do que a Nat Beer. Exatamente. Né? Que, quanto mais próximo. Mas realmente, que surpreendente, ó. Eu gosto muito de cerveja escura. Essa é muito boa. Muito bem. E assim, a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas e tem algumas novidades aí por vir, porque acho que tem muita gente, né, que tem vontade de aprender, conhecer um pouco mais o universo da cerveja e tudo, né? O que tá rolando agora, assim, nas tuas ideias? Quer comentar? Pode comentar. Né? Comenta aí. Eu conversei com o César aqui que ele estruturou aí uma forma de ensinar as pessoas que querem começar o leigo, né, do zero, até porque a gente viu, né, ele tem uma habilidade de falar de uma forma didática, e a ideia mesmo de Tudo Se Explica é porque, primeiro, Sé, eu entendo o seguinte: quem não tem conteúdo, se quiser, né, discordar, fica à vontade, mas esse é um ponto de vista meu. Quem não tem conteúdo não consegue ser didático. Eu acredito que assim, existem pessoas que
conhecem demais de alguma coisa, mas não conseguem explicar. Eu acho isso meio balela. Eu acredito seriamente que as pessoas que não conseguem ser didáticas é porque elas se aprofundaram demais em uma coisa muito específica, mas elas se perderam do todo. Então elas não conseguem fazer com que uma pessoa leiga, sem tanta condição de entender, acompanhe ela num raciocínio. Tanto é que muita gente que eu já vi que escreveu coisas super legais, tudo, elas dão para, às vezes, um adolescente ler, porque se ele entendeu, porque está bem explicado. Ele não precisa entender na complexidade de todo, mas se ele entendeu o raciocínio que está acontecendo ali, é porque está bem explicado, né? Eu acho que você tem essa habilidade, né, de fazer. Então, queria só que você falasse um pouco rapidamente sobre a ideia assim de ensinar pessoas nessa arte cervejeira. A ideia seria montar conteúdo, né? Fazer umas produções de conteúdo tanto mostrando a parte de fabricação da cerveja para panela, quanto a parte da minha especialidade, que é a harmonização. Então é um conteúdo que a gente está montando ainda, que mais para frente a gente vai... Em breve já vai estar divulgando. E daí, se o pessoal quiser conhecer, quiser saber tudo mais, assim, dá para te acessar nas redes sociais e tudo. Acho que no Insta eu tô como César Schmidt, né? A gente coloca ali depois na descrição. Isso, por favor. A Natbeer também tem Facebook, Instagram, então sigam a gente lá nas redes sociais, que isso é importante para o crescimento e conhecimento da nossa marca, né? A cervejaria, ela tá já há 20 anos no mercado, e o mercado tá muito crescente. Então é importante que o pessoal conheça a nossa marca, conheça nossos estilos, as nossas características, né? Por que a gente tem esse estilo, né? E tá tudo lá, tá tudo nas redes sociais, no nosso site, Enfim, se as pessoas procurarem Natbeer, ali, até é possível de fazer às vezes uma visitação lá na fábrica em Palmeira, que Palmeira, ela fica próximo de Curitiba, bem pertinho de Ponta Grossa. Exato. Também. Dá para aproveitar e conhecer o Parque Nacional de Vila Velha. Dá para fazer um tour, né? Dá para passar pro Campo Largo, conhecer ali a capital da louça, né? Exatamente. Dá para conhecer. Precisa fazer um agendamento, ligar lá na cervejaria. Entra em contato lá, combina, dá pra agendar, dá pra fazer... Ontem, inclusive, tinham clientes querendo saber, né? E dá pra fazer, tipo, filmagem pra falar e tal. A gente tem... assim, a Natbeer, o que leva a marca Natbeer é o seu Heraldo, né? Que é o proprietário. Então ele tem muita história. O seu Heraldo, bom, você falou, ele não sei se é alemão ou descendente de alemão. Descendente de alemão. Descendente alemão. Direto. Mas ele fala... Ele fala enrolado, ele fala alemão também, né? Mas ele é uma escola, ele é fantástico. Você sabe que, bom, eu tenho tido muitas... uma parte considerável da minha rotina é por Porto Alegre, né? E lá há muitos alemães e tudo, e Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, de modo geral, tem uma febre de pessoas que assim, muita gente que está produzindo cerveja, tudo, né? Porto Alegre é uma das capitais que tem mais cervejarias no Brasil. E você comentou comigo que você adora também conhecer um pouco o pessoal que divulga cerveja e tudo, e tem vários que são de lá, daquela região, né, do Rio Grande do Sul. Eu escuto alguns podcasts do pessoal de lá. A nossa matéria-prima a gente compra de lá, porque tem uma importadora que fica lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Então, tem esse vínculo, né, lá com o Rio Grande do Sul, né? Não, daqui a pouco os gaúchos estão botando até cerveja na cuia, porque exatamente. Daqui a pouco eu já estou inventando uma cerveja de mate, porque até lá tem um bar lá que não é para divulgar, mas ele homenageia o dia da Revolução Farroupilha no nome. Eles têm um drink lá que eles fazem uma espécie de um creme de erva mate, e se toma e tem a nota do negócio lá, também fantástico, né? Então, enfim, que existe tanta coisa que para falar da cerveja aí, e assim, tenho certeza que a gente não esgotou o assunto, tem tanta coisa para falar, né? Mas vamos de repente deixar para o pessoal fazer ali um comentário, alguma coisa, se quiser perguntar algum assunto, porque a ideia do Tudo Se Explica é a gente trabalhar com coisa que tem um conteúdo, que a gente mostre isso de maneira didática. A gente acredita que tudo que alguém entendeu e aprendeu tem como explicar, entendeu? Tem coisas que são misteriosas, que a gente não sabe nem como explicar, mas
se alguém fez e sabe fazer, tem como explicar. E a paixão, que é um elemento que, assim, quando a gente pega alguém que nem o César, que fala de como ele consegue, assim, transmitir esse gosto, é contagiante a gente ver alguém que aprendeu uma arte como essa e desenvolve com tanto carinho e realmente contagia a gente, né? Eu tô disposto, assim, sinta-se à vontade em entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida sobre tanto as nossas cervejas, como outras cervejas, como ser um sommelier, né? Enfim, portas abertas. Eu estou disposto a ajudar e contribuir, né, para divulgar. Eu acho que a gente podia aproveitar e fazer só um brinde aí pra gente. Vamos lá. Encher aqui pra gente fazer o nosso fecho aqui, né? Vou colocar um golinho aqui. E é isso aí, né? Valeu. Cheers. Cheers. E até a próxima. Acompanha a gente aqui, se inscreve no canal. Curte, né? Daqui a pouco a gente já nem consegue falar tudo, mas curte, comenta, faça parte, ajuda a gente. Se tiver alguma sugestão, às vezes, tem um convidado super bacana, tal, troca uma ideia com a gente, que é um prazer, e vamos responder com o maior carinho aí os comentários que vocês trouxerem, tá bom? Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço.